Metrópole Entrevista. Governador, bom dia, é um prazer conversar com você. Tudo bem, governador? Bom dia, Mário, bom dia a todos os amigos e amigas. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com você, Mário. É uma pena que a gente não possa ainda estar pessoalmente juntos, né, governador? Mas faz parte. Governador, eu queria ouvir sua palavra aí sobre a disseminação da pandemia do Covid-19, sobretudo no interior do estado. Porque uma coisa que a gente tem que reconhecer é que o seu governo foi o governo que mais investiu em saúde no Brasil nos últimos anos, e na Bahia não se fala. E, no entanto, eu acho, não sei se você concorda, muitas vezes a adesão da população é muito abaixo daquilo que a gente precisa, mas eu gostaria de ouvir você, governador Rui Costa. Mário, mais uma vez, bom dia, e quero saudar aqui todos os amigos do interior do estado. Mário, nós estávamos muito preocupados com o São João. Por isso mesmo, antecipamos, inclusive, o feriado de São João, o feriado 2 de julho, para que eventualmente não fosse esticado junto com o São Pedro. Eu diria que foi acertada a medida, mas ela não foi suficiente. Infelizmente, nós presenciamos, após esses dias de festejos juninos, um crescimento absurdo, vertical, praticamente vertical, da curva de contágio no interior do estado. E desde o início da pandemia, desde o primeiro dia, a taxa de crescimento dos contaminados, Mário, na Bahia tem sido muito lenta e suave, o que fez com que a Bahia esteja entre os 27 estados com melhor performance. Se nós olharmos os contaminados por 100 mil habitantes, a Bahia está em 21º lugar dos 27. Se nós olharmos o número de óbitos, a Bahia representa 7% da população brasileira. Nós estávamos com 3,3% do número de óbitos. Portanto, um desempenho muito, mas muito superior à média nacional. E a curva de crescimento dos casos sempre foi uma curva suave. Nunca parou de crescer, mas sempre foi uma curva suave. Mas nada comparado com os últimos 10 dias, especialmente após aí as festas juninas. A curva mudou completamente e passou a subir verticalmente, o que nos assustou muito. E eu fiz, desses últimos 2 dias, reuniões com 64 prefeitos. Hoje vou me reunir com mais 32 ou 33 prefeitos, buscando identificar quais as razões, quais as medidas, quais as ações que esses municípios estão fazendo. Eu selecionei os municípios de maior crescimento nesses últimos 10 dias para buscar ações que barrem esse crescimento vertical, porque ele não é suportável, eu não diria no médio prazo, não, no curto prazo ele não é suportável do ponto de vista de oferta de leitos. E hoje vamos continuar essa reunião e uma unanimidade entre os 64 prefeitos que eu me reuni nesses 2 dias foi que eles elencam vários motivos, mas o principal deles foram as aglomerações, foram as festas, foram os encontros até, eu diria, familiares com agregados da família que aconteceram no período de junino. Ou seja, encontros em sítios, fazendas, casas com 50, 100, 150 pessoas e muitos relatos que a partir daí houve uma proliferação de casos e nós estamos tomando medidas alinhadas com cada município desse para conter esse crescimento. Por isso eu quero contar com a sua audiência para pedir a você que é do interior da Bahia, de qualquer cidade, que, por favor, siga as orientações do prefeito, da prefeita, evite qualquer tipo de encontro, de festa, aglomeração, e às vezes as pessoas têm um desejo, a vontade de fazer o aniversário do filho, da filha. Minha filha Malu mesmo fez aniversário dia 25.
ela falou com as amiguinhas pela internet ou pelo telefone, mas não fizemos o aniversário dela, porque não dá para juntar pessoas nesse momento. E eu peço a vocês que evitem aglomerações, usem máscara e sigam a orientação de cada município. Nós estamos, hoje à noite, vou assinar um decreto para várias cidades, adotando medidas mais rígidas durante esta semana, principalmente aquelas que estão com a taxa de crescimento muito alta. Nós temos cidades aqui no Baixo Sul, exemplo de Camamu, que está com a taxa altíssima. Jiquié, ali no sudoeste da Bahia, esteve no passado, no início da pandemia, com taxas altas, a gente adotou medidas, caiu bastante e agora voltou de forma acelerada. Jaguaquara está com taxas muito altas. Enfim, nós temos cidades que saíram do controle e nós precisamos retomar o controle sob pena de, infelizmente, perder muitas vidas humanas. Eu ouvi aí a matéria falando que a OMS reconhece que essa doença saiu do controle. Os Estados Unidos, infelizmente, carrega aí a maior taxa de contaminação do mundo, e eu vi essa madrugada aí e houve uma nova fusão de casos lá nos Estados Unidos. Pois é, governador. Agora, eu vejo o seu esforço de vários prefeitos, inclusive de Salvador, todo mundo envolvido, governadores e prefeitos de outros estados, mas a população parece que não acredita. E tem, no meu entendimento, não sei se você concorda, uma coisa aí jogando contra a saúde pública que chama-se o presidente Bolsonaro. Quer dizer, na hora que ele não dá exemplo, na hora que ele sai sem máscara, na hora que ele abraça, levanta a criança, aperta, pega no nariz, tosse, depois parece com Covid, fica tomando cloroquina e diz que está bonzinho, que não é nada, e isso aí, quer dizer, a pressão da população que começa a ficar agoniada, afinal já são quase 4 meses a gente preso, quer sair, quer se divertir, quer abrir seus negócios, isso vai encontrar morte, né? Ou sofrimento. Mas, às vezes, Rui, eu acho que as pessoas não internalizam isso e acham que vai acontecer com o vizinho, com outro, e não acontece na família dele. Não é terrível isso, não, governador? Você tem razão, Mário. Primeiro que tem um cansaço, né, de tantos meses, sim, porque claro, os países do mundo que levaram essa doença a sério, eles conseguiram controlar em 20, 30 dias, 40 dias, eles já tinham controlado a doença. Os países asiáticos, em especial, eu posso citar na Europa aqui a Alemanha, mas os países que brincaram, que debocharam da doença, que minimizaram a doença, estão pagando um preço alto. Entre eles, a Itália pagou um preço muito alto, os Estados Unidos, o México e o Brasil, que é vice-campeão mundial de casos. Infelizmente, nós carregamos esse título por conta disso, desse comportamento do principal referência institucional do país, que é o presidente da República. E, de fato, as pessoas, Mário, o relato dos prefeitos é esse: as pessoas ou cansadas socialmente, cansadas psicologicamente ou até cansadas economicamente, mas nos preocupa em especial o comportamento dos jovens. Se você olha o perfil dos contaminados da Bahia, são de jovens, não são de idosos ou de pessoas acima de 40 anos, são de pessoas de menos de 40 anos. Talvez porque tenha sido muito badalado de que os casos não levam a óbito de jovens, o que não é verdade. Perdemos muitos jovens, pessoas de 20 e poucos anos, de 16 anos, de 30 e poucos anos foram a óbito. E tanto essas pessoas podem vir a óbito, como com certeza elas levam a doença para outras pessoas. Então, ouvi muitos relatos também nesses 2 dias dos prefeitos de que essas aglomerações de jovens em festas ou encontros que acontecem em bairros populares das diversas cidades, com carro de som, esses chamados paredões, ou em bares, pequenos bares nas comunidades,
fazendo aglomerações, isso dissemina a doença. Festas, durante essa pandemia já ocorreram várias situações onde a polícia prendeu, interditou festas clandestinas com jovens. O que eu acho que todo jovem precisa compreender, independente se ele vai ter uma doença grave ou não, ele perguntar se ele tem amor ao pai dele, à mãe, aos avós, aos filhos, porque o que tem sido característica dessa doença é que é uma roleta russa, é um sorteio. Então, ninguém sabe, a ciência ainda não tem uma resposta exata, porque em alguns seres humanos, jovens inclusive, ela mata em poucas horas ou em poucos dias, em outros não tem sintoma nenhum. Então, parece que as pessoas resolveram como se estivesse apostando, jogando. Mas elas esquecem, independente do quanto elas eventualmente se considerem super-homem, que eles têm uma família, o vizinho tem uma família, e na medida que as pessoas se expõem, elas não estão colocando em risco somente a elas próprias, elas estão colocando em risco os outros. Então, eu peço aqui uma mensagem também dirigida aos jovens, que pense na sua família, pense na família do próximo, mesmo que você se considere super-homem e que você minimize a doença, pense no próximo, porque é muito preocupante, Mário, a taxa de crescimento que nós temos em várias cidades da Bahia. Nós estamos aí com cerca de 90 cidades com taxas muito altas, e nós precisamos de medidas drásticas nos próximos dias. Não dá para pensar nas próximas semanas, não. Tem que ser a partir de hoje, a partir de amanhã, para conter esse crescimento. E, Mário, deixa eu só reiterar aqui para todos os prefeitos, quero agradecer a ajuda dos promotores do Ministério Público, dos juízes, dos policiais militares, delegados, policiais civis, e quero reiterar aqui meu pedido, minha orientação aos prefeitos, aos vice-prefeitos, que fiscalizem as pessoas que testaram positivo para não ir para a rua. Infelizmente, aí eu não digo nem que é só falta de consciência, isso é um crime, alguém que sabe que está positivo e essa pessoa vai para a rua, vai para o mercado, vai para a feira, vai para a padaria, é um crime, ela está contaminando outras pessoas, está arriscando a vida dos outros, isso é crime previsto em lei. Graças a Deus nós temos contado com a atuação firme de muitos promotores, muitos juízes, tem juízes inclusive que já decretou prisão domiciliar para pessoas que estavam saindo irresponsavelmente para a rua com confirmação de exame que estavam positivos. Então eu pedi reforço nessa fiscalização. A população pode ajudar, se você sabe de pessoas que estão positivas e estão vendo elas na rua, por favor, façam denúncia, porque você está salvando a vida do seu filho, você está ajudando a salvar a vida do seu pai, da sua mãe, das suas famílias, e se você vê uma pessoa contaminada, entrar no mercado, está na feira, e você não fala nada, de alguma forma você está sendo cúmplice desse crime que a pessoa está cometendo. Então, nós não vamos derrubar a taxa se pessoas contaminadas estiverem indo para a rua. Então, eu quero reiterar que isso é crime, previsto em lei, e pode sim, e vai ter atuação da Polícia Civil, da Polícia Militar, e com certeza nós vamos ter o apoio também do Ministério Público e dos juízes, chegando ao extremo que já aconteceu aqui em alguns casos da Bahia, do juiz decretar prisão domiciliar dessa pessoa que estava não cumprindo a quarentena. Governador, veja que incoerência, né? A gente sabe, e é normal, é natural, que as pessoas queiram sair, que os negócios queiram abrir, não é? Que a economia volte. É importante também para você, como governador, aumentar a sua arrecadação, que está gastando bilhões aí com saúde, com Covid, absolutamente inesperado, não é? Para as prefeituras também, os empresários que fazem pressão para abrir. Agora, fazem pressão para abrir, mas não fazem uma campanha de conscientização
de enquanto não houver realmente obediência ao que a ciência manda, ficar em casa quem está contaminado, usar máscara, sair o menos possível, tomar cuidado com o outro, cada vez mais nós vamos ter mais mortos, vamos ter mais infectados, a pandemia vai demorar mais de passar e a economia vai ficar mais prejudicada. Mas parece que o pessoal não se dá conta disso, acha que o importante é fazer pressão em cima de você, pressão em cima do governador. Precisamos abrir shoppings, precisamos abrir barbearia, precisamos abrir tudo. Agora, abrir para quê agora? Para ter mais mortos? É isso que a gente quer? Eu fico muito indignado, governador, com isso, porque eu não vejo o movimento dessas pessoas no sentido de dizer, não, nós vamos caminhar juntos com o governo, com os prefeitos, para conscientizar o máximo a população, para que o mais rapidamente possível passe essa pandemia. Eu acho que isso é um furo enorme no nosso sistema de vida aqui. O que é que você acha disso, Rui? Eu concordo com você. Eu repito, eu cito sempre os países asiáticos. Aí outro dia a pessoa diz, governador, mas não dá para comparar, a cultura é muito diferente dos países da Ásia, do país do Ocidente. Eu disse, tudo bem, então vamos comparar com alguns países da Europa. Olha o comportamento dos alemães. Eles tinham ciência, tiveram humildade, apesar de ser uma das nações mais ricas, mais poderosas do mundo, economicamente mais forte, talvez seja a terceira nação do mundo mais forte, depois dos Estados Unidos e da China, e tiveram humildade suficiente para reconhecer que era um adversário grande, forte, o vírus, e fizeram as medidas duras, muito restritivas, fecharam muita coisa. Não teve carreata de empresário, passeata, manifestação, pregando para abrir, etc. Fecharam tudo. Em 30 dias, controlaram o vírus e hoje as coisas estão abrindo, estão funcionando, está tendo jogo do campeonato alemão, já as coisas acontecendo mesmo sem torcida, enfim. Ou seja, tomaram o remédio amargo de uma vez só e não ficaram choramingando nem reclamando da sorte ou do vírus. Enxergaram que tinham que tomar um remédio amargo. Infelizmente, alguns países do mundo, entre eles o Brasil, resolveram desafiar o vírus, resolveram brincar, resolveram debochar e estamos pagando um preço que não precisaríamos estar pagando. Reconheço a dificuldade de ficar tanto tempo em casa, reconheço o ser humano é um ser sociável, gosta e precisa ter contatos sociais, mas a melhor forma é o que eu digo em várias cidades do interior, quando eu fui recentemente, eu digo, se você quer retomar a atividade, ajude a conscientizar para a gente passar uma semana, 2 semanas fechado. Quanto mais restrição social a gente fizer, quanto o remédio for amargo, em poucos dias a gente controla o vírus. Nós tivemos situações aqui, Ilhéus, por exemplo, hoje está voltando paulatinamente. Ilhéus chegou até 30% por dia. E nós adotamos medida dura, houve reclamação, houve chiadeira, mas hoje Ilhéus está com 2% de taxa de crescimento, já chegou a 30 e poucos por cento por dia. Então, o alimento, eu digo assim, o alimento desse vírus chama-se convivência social. Ele se nutre e se reproduz da convivência social. Não tem jeito, quanto maior a convivência social, maior a transmissão do vírus. Por isso que vários países do mundo estão com esse efeito sanfona, abre, fecha, porque não conseguiram adotar medidas duras no início. Aqueles países que se conscientizaram e fecharam tudo por 2, 3, 4 semanas, não precisaram do efeito sanfona. Está aí o exemplo da Alemanha, que quando ficou fechado 30, 40 dias, quando abriu, até hoje não precisou fechar, porque está mantendo as coisas sob controle, e é isso que nós precisamos. E eu quero fazer mais uma vez o apelo aí à população do interior que compreenda isso. É preciso que a gente mantenha a distância social, use máscara em qualquer hipótese, não permita que pessoas contaminadas circulem na rua. Quando eu digo que não permita, porque se você sabe de uma pessoa contaminada que está na rua, por favor, denuncie ao município, denuncie ao Ministério Público,
à delegacia, à polícia, porque ele está botando em risco a sua família. É exatamente isso. Se você vê uma pessoa contaminada na rua, enxerga assim, ele está ameaçando o seu filho, está ameaçando seu pai, sua mãe, está ameaçando sua família, e ele tem que ficar em casa aguardando os 14 dias para poder sair na rua. Inclusive tem um caso também aí, o exemplo da Nova Zelândia, né? Que fechou toda a população, entendeu que era o remédio amargo, como você disse, e pronto, passou. Aqui parece que, agora, também, Rui, aqui para nós, né? Com o presidente da República que nós temos, que resolveu politizar e transformar isso numa questão ideológica, é uma gripezinha, não tem ministro da Saúde há 50 e tantos dias, não tem um plano, não tem uma união, porque cabia ao governo federal unir todos os prefeitos e governadores e ter um plano de combate, um plano, inclusive, de comunicação, de apelo à população. Vamos segurar a onda, isso não é gripezinha, coisa nenhuma. Agora, você vai exatamente no sentido oposto. Quantos pronunciamentos a gente assistiu de Bolsonaro dizendo que era uma gripezinha que só pega velho? Você viu aqui o dirigente, um jovem dirigente de uma associação aqui de empresários dizer, não, nós temos um plano, pega os idosos, constrói abrigos para eles e larga o resto da população. Pô, a gente está vendo que não é nada disso. E, no entanto, rapaz, aí, apesar do presidente estar com Covid, ele faz questão de ir para a televisão tomar o comprimido de um remédio que todo mundo sabe que não funciona, mas que ele insiste e que obriga ele 2, 3 vezes por dia a fazer eletrocardiograma para poder ver se o coração dele não está alterado. Quer dizer, o trabalho seu e de todas as autoridades parece que estão remando contra a maré, não é? Porque a população fica injuriada de ficar presa, claro, não é normal, você mesmo disse isso, quando houve esse tipo de canto de sereia, acaba entrando na avacalhação. Você não viu no Rio de Janeiro, no primeiro dia que abriu os bares, Rui? E a agressão aos fiscais, a ignorância das pessoas. Cidadão não, a mulher arrogante, rapaz. O cidadão, o fiscal chega, cidadão, por favor. Cidadão não, ele é engenheiro. Pô, grandes, como diz, desculpa a palavra, grandes merdas nessa hora. Eu quero saber se o Covid deixa de pegar engenheiro para pegar só gari ou pobre. Mas às vezes, Rui, me dá agonia por você e por todas as autoridades e ver vocês se virando, fazendo tudo e remando contra a maré. A maré é contra vocês, contra nós. É terrível isso, Rui. Não, Mário, eu diria que esse processo, desde as eleições de 2018, é um processo muito negativo. Eu digo às vezes para as pessoas assim, parece que esse processo e que o próprio padrão que o presidente da República estimulou foi de despertar os piores valores, os piores sentimentos da natureza humana, do ser humano. Quando a gente vê uma pessoa daquela tentar humilhar um fiscal, dizendo que ela é engenheira, que o marido é engenheiro, eu me lembro muito bem do que eu sempre digo, assim, de uma herança escravocrata que está na cabeça de algumas pessoas. Ou então a sensação de que, assim, abriram a porta do hospício e o povo que estava lá dentro há anos trancado, saiu todo mundo, porque não é possível tamanhas manifestações de irracionalidade. Eu comentava isso ontem. Hoje dá para entender por que em alguns lugares do mundo surgiu o Estado Islâmico, surgiram esses fanáticos. A gente que, no passado recente, eu mesmo não conseguia entender como é que surgia essa gente tão fanática em um lugar do mundo, capaz de agredir os outros, de matar os outros, de praticar essas violências. Hoje dá para entender um pouco como é que isso surge, né? Dado esse nível de violência e de agressão, montando institucionalmente o gabinete de ódio para difundir calúnia. Você tem uma rede social como o Facebook,
retira do ar 1.800.000 pessoas, rede ligada a pessoas da família do presidente que estavam distribuindo ódio, é um negócio impressionante. Mário, você acredita que as pessoas, eu tenho que responder todos os dias em minhas redes sociais, pessoas que ficam debatendo ou gravando vídeo para a gente distribuir remédio? As pessoas, a medicação agora virou ideologia política, partidária ou religiosa, como se tomar esse remédio ou aquele fosse de direita, de esquerda, de centro. É um negócio impressionante. Eu tenho que responder todo dia. Gente, eu não sou médico, eu não passo receita médica. Quem faz receita médica são os médicos. Eu não estudei medicina. Eu sou governador do estado, eu sou gestor público. O que o gestor faz é disponibilizar os remédios para os médicos receitarem. Infelizmente, o Brasil está numa situação pior do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, como tem instituições, eu diria, mais sólidas e mais fortes do que as brasileiras, lá o organismo, a exemplo da Anvisa, o similar da Anvisa, vamos dizer assim, da Agência de Vigilância Sanitária lá, o FDA americano, que regula essa questão de medicamentos, de alimentos, já proibiu o uso da cloroquina, vetou pelos efeitos que provoca na saúde humana para tratamento de Covid. Outros países também já proibiram. E aqui o presidente não tem nenhuma comprovação científica e ele continua recomendando que o povo tome em casa. Então é um negócio... Nós tivemos um óbito aqui, Mário, de um diretor médico do hospital lá da Costa do Cacau, que ele pegou Covid e ele estava se medicando em casa, tomando cloroquina e chegou infartando no hospital e, infelizmente, não foi possível ressuscitá-lo. Ele veio a óbito médico, que se automedicava e o companheiro dele relatou que, de fato, ele estava tomando cloroquina. Então, é um negócio inaceitável isso, você transformar receita médica em disputa política, ideológica, partidária. É um negócio vergonhoso, eu fico muito triste com isso. Toda vez que dezenas de pessoas, são poucas não, entram sugerindo, distribua tal remédio. Gente, eu não vou distribuir remédio para a população, eu tenho que disponibilizar remédio para os médicos. E se eles entenderem que o paciente pode ou deve tomar aquele medicamento, é o médico que vai passar o remédio. Nós não vamos sair distribuindo aleatoriamente remédio para o povo tomar. Então, infelizmente, Mário, realmente a sensação é muito triste. Eu fico profundamente triste quando eu vejo esse tipo de comportamento. Agora, o seu governo continua investindo. Eu estou vendo que vocês vão inaugurar o Clériston Andrade 2 em Feira de Santana na próxima semana, é isso, Rony? Isso, nos próximos dias nós vamos entregar, está ajustando lá os equipamentos, principalmente o equipamento de ar-condicionado que chegou aí essa semana, e nos próximos dias nós vamos inaugurar uma nova unidade de saúde. Mário, nós temos também o novo Hospital Metropolitano, que nós também iremos inaugurar. E esse mês ainda de julho nós vamos abrir também, em parceria com o município de Senhor do Bonfim, mais 10 leitos de UTI lá em Senhor do Bonfim. Não são leitos provisórios para o Covid. Inicialmente ele vai atender o Covid, mas são leitos definitivos. Eu, a semana passada, entreguei em Paulo Afonso também 10 leitos também definitivos, numa parceria com o município. Estamos construindo lá em Bom Jesus da Lapa, em parceria com o município, também leitos de UTI, ampliando o hospital. O secretário Fábio está indo hoje a Eunápolis contratar e abrir mais leitos de UTI lá em Eunápolis, Porto Seguro. Em Ilhéus também vamos abrir. Até segunda-feira deve abrir leitos em Valença também. Então, nós vamos abrir segunda-feira mais leitos em Vitória da Conquista, lá no Hospital de Base. Então, nós estamos ampliando bastante leitos de UTI no interior da Bahia. Também vamos abrir a unidade de tratamento de câncer lá de Caetité, um hospital novo. Eu tenho orgulho, Mário, não tenho dúvida em afirmar isso. É o maior investimento em saúde pública do Brasil, é o da Bahia.
nos últimos anos. Não tem ninguém que tenha o volume de investimento que nós estamos realizando e, graças a Deus, isso ajudou a enfrentar esse momento de pandemia. Rapaz, eu confesso uma coisa a você, viu? Quando você se candidatou pela primeira vez e no seu programa de governo tinha a construção, acho que de 9 hospitais, se não me engano, ou 7 ou 9, não me lembro exatamente o número, eu digo, vai ser difícil fazer, porque construir hospital até que não é difícil, não é? Não é difícil, equipamentos, custa caro. Agora, manter um hospital é o custo da construção todo ano. Você conseguiu fazer isso, não foi? A conta é essa, mas a conta para o ouvinte que está nos acompanhando, quando você constrói um hospital, é mais ou menos o mesmo custo que você teve para construir, você tem que gastar a cada ano para mantê-lo. Se um hospital custou, só para o ouvinte aí conseguir entender, se um hospital custou mais ou menos 100 milhões de reais, o custo para manter esse hospital funcionando todo ano são mais 100 milhões cada ano, para manter todo o custo, remuneração do pessoal, higienização, medicação, todos os custos envolvidos equivale a construir o mesmo hospital todo ano. É assim que funciona. Então, você está correto, o mais difícil não é construir, o mais difícil é manter funcionando. E aí nós estamos ao lado das construções, mas buscando profissionalizar, buscando melhorar a gestão dos hospitais, racionalizando despesas, fazendo controle do gasto público, melhorando a eficiência do gasto público. Aumentamos muito a licitação por registro de preço, por licitação eletrônica, para que o Brasil inteiro possa participar, diminuindo, e a nossa meta é zerar licitação presencial, porque para aumentar a concorrência e com isso diminuir os preços. E estamos buscando também melhorar e qualificar a gestão. O próximo, depois do CLEST, a próxima unidade que nós vamos abrir é o Hospital Metropolitano, e nós estamos buscando analisar qual o melhor formato. Estamos analisando, inclusive, o formato de PPP, que é o formato do Hospital do Subúrbio, que demonstrou ser um formato de todas as nossas unidades de maior eficiência, de melhor resultado, de alcance de metas, de qualidade e de aprovação da população, que a gente mede a aprovação da população por cada unidade de saúde. É disparado a melhor aprovação ao Hospital do Subúrbio. Então, nós estamos avaliando, inclusive, para ter uma gestão modelo também no Hospital Metropolitano. Então, graças a Deus, nós chegaremos, Mário, a 25 policlínicas até ano que vem, funcionando na Bahia. É o número, quando eu falo isso para as pessoas de outros estados, as pessoas tomam um susto, ninguém acredita. Cada policlínica dessa é um investimento de mais ou menos 24 milhões, considerando a obra e mais os equipamentos, além do custeio que a gente divide com os municípios. Então, é um investimento grande, e, graças a Deus, uma referência para o Brasil. E tenho orgulho hoje de outros estados estarem também buscando aqui replicar nos seus estados esse modelo, sinal que deu resultado e está servindo de referência para muitos lugares. Rui, tem uma pergunta aqui, com o hospital que está instalado na Fonte Nova, quando o campeonato começar, como é que vai dar para compatibilizar? Mário, eu não tomei uma posição definitiva, mas a princípio não me agrada muito ter partida de futebol. Lá tem leitos de UTI. Nós, inclusive, estamos ampliando agora mais 20 leitos para tentar reduzir a taxa de ocupação. Então, não me agrada muito a ideia de ter jogo ali no gramado e pessoas, eventualmente, na UTI, ali na ala de cima, eventualmente, pessoas indo a óbito no momento que você tem partida de futebol. Então, eu não sei, eu não tomei uma decisão definitiva, mas não me agrada muito a ideia. As pessoas que me procuraram, eu sinalizei que tem um Pituaçu, se precisar de alguma intervenção adicional no Pituaçu, o Estado faz rapidamente, mas a princípio nós não vamos liberar em função da pandemia,
e vamos liberar, sim, o Pituaçu, se os clubes desejarem, para que as partidas aconteçam lá. Outra coisa, a pandemia é absolutamente inesperada, você certamente teve que desviar recursos de outros empreendimentos, obras, etc., para atender esses gastos extras e enormes em saúde. Como é que foi isso, Rui? Nós temos um gasto extra gigantesco, mas conversava com o secretário da Fazenda esses dias. Nós estamos chegando a quase 800 milhões de reais aplicados extras nessa pandemia. Um custo muito alto, Mário. Cada UTI, só para as pessoas poderem acompanhar, uma UTI custa por dia R$ 1.600 por leito. Então, uma UTI de 10 leitos custa por dia R$ 16 mil por dia. Então, isso, considerando o grande número de unidades que nós abrimos e apoio que nós temos que dar aos municípios, isso tem um custo elevado, além de equipamentos que você tem que adquirir, e nós estamos apoiando os municípios também para montar a retaguarda. Então, equipamentos, nós tivemos que fazer doação, cessão aos municípios, estamos comprando mais ambulâncias, semana que vem vamos entregar mais ambulâncias aos municípios, enfim, você tem que fazer essa retaguarda. A Bahia é um estado grande, 16 milhões de habitantes, e é um estado, infelizmente, pobre de arrecadação, porque tem uma população de baixa renda, mas, graças a Deus, eu estou me reunindo mais vezes com o secretário da Fazenda, Manuel Vitório. Hoje, basicamente, quando sai da minha sala o secretário da Saúde, entra o secretário da Fazenda e vice-versa. Então, são os dois secretários que mais estão despachando comigo, um para, eventualmente, fazer os investimentos na saúde e outro para arrumar dinheiro para cobrir esses investimentos. Então, são os dois secretários que estão despachando diariamente comigo. Deve ser um despacho muito interessante, porque 2 arruelas, você e Manuel Vitório, mão segurinha assim. Aliás, é a tradição de governador da Bahia, né? Você sabe, a gente já conversou várias vezes. Eu não conheci um governador da Bahia que não fosse arruela. Arruela no sentido de mão presa, não somente com o Estado, mas com a economia pessoal. E Fábio que tem que gastar. Agora, governador, também tem coisas assim interessantes. Os secretários todos reclamam do secretário da Fazenda, né? Não reclama nada. Claro. Manuel Vitório, rapaz, deve apanhar mais que... Não, na presença, é engraçado, Mário, porque na presença os secretários só elogiam o secretário da Fazenda. Um grande gestor, um homem de bem. Aí quando gente, o governador não libera nada, está matando a secretaria. Pois é. Você tem grandes secretários, Manuel Vitório é um deles, Fábio também aí que você citou. Agora, Rui, tem uma coisa aí, rapaz, legal, bonita, que foi a inauguração da ponte lá de Ilhéus, rapaz. Que coisa linda ficou aquela ponte, hein, rapaz? Ficou muito bonito. Viu? Ali, vou te dizer, viu? Mário, ali é um marco para a cidade. Ilhéus tem uma força, um potencial grande. O sul da Bahia, o Baixo Sul, o Extremo Sul. O litoral baiano tem uma força no turismo grande, uma presença forte na geração de emprego e renda vinculada aos serviços. E a ponte anterior, que ligava o Pontal, a área sul da cidade, ao centro, a área norte, foi feita na década de 60 por Lomanto Júnior, né? Lomanto, rapaz, me lembro. Então, em tempo de feriado, de final de semana, as pessoas estavam levando 1 hora, às vezes 1h30, para atravessar de um lado para o outro, naquela ponte antiga. E atrapalhando muito o desenvolvimento de Ilhéus, atrapalhando a economia, a geração de emprego. E, graças a Deus, a gente entregou, além de uma ponte, um cartão postal. Hoje, as pessoas, milhares de pessoas estão parando lá para fazer foto, fazer selfie. Virou o novo cartão postal da cidade. Nós estamos com muitos investimentos naquela região, Mário. Além da ponte, estamos, com fé em Deus, iniciando agora
a duplicação Ilhéus e Itabuna, que é outro sonho da cidade. Temos um investimento lá de quase 50 milhões no saneamento básico do Pontal, justamente dessa região sul, ali da região do aeroporto. Agora publicamos a licitação de mais uma unidade básica de saúde, mais uma UPA, unidade de pronto atendimento lá para Ilhéus. Já tínhamos inaugurado o Hospital Costa do Cacau e até janeiro eu inauguro uma maternidade de alta complexidade para atender, lá em Ilhéus, para atender a região inteira. As obras estão aceleradas no antigo Hospital Luiz Viana. Estamos licitando colégios novos lá para a região, para Ilhéus, para Itabuna. Enfim, são muitos investimentos ali na região e eu espero que o governo federal possa licitar a ferrovia para que a gente acelere as obras do Porto Sul também. Então, são investimentos que foram planejados desde o governo de Wagner e, graças a Deus, nós conseguimos materializá-los e estamos até o final do meu governo entregando todos eles. Olha, tem ouvintes aqui dizendo o seguinte, Viviane Sabarreto, até o pessoal lá de Ilhéus, a família, apesar de tanta tristeza que estamos passando, me alegra saber que temos um governador sensato e equilibrado. E outros ouvintes aqui estão elogiando muito o trabalho conjunto seu com a ACM Neto. Vocês sempre se bicaram politicamente, ideologicamente, mas agora estão juntos, trabalhando juntos, harmonicamente. Na hora da eleição, cada um vai para o seu lado. Isso eu acho uma coisa importante. Agora, eu também fiquei muito feliz de ver uma matéria no Jornal Nacional sobre Neó Gibá. Viu, Mário? Quem sempre brinca é Léo Prates, aí o secretário de Saúde. Ele brinca assim, diz, já que vocês estão tão unidos, vocês podiam procurar um candidato de consenso, que podia ser do PDT. Pois é. Rapaz, eu acho isso fantástico. Rapaz, até o cumprimento de você no 2 de julho. Pô, rapaz, é isso. A Bahia mostrou que tem 2 grandes líderes, rapaz. Ao contrário do Brasil, vários exemplos. Mas, rapaz, Neó Gibá, você sabe, rapaz, que tem coisas na Bahia que me alegram. Neó Gibá, rapaz, eu acho que é um negócio tão extraordinário, tão forte, Rui, que é uma maravilha, rapaz. E você construiu ali aquele Parque do Queimado. Eu já fui assistir um concerto ali, rapaz, eu chorei de emoção. Você vê jovens, rapaz, da periferia, jovens pobres, jovens tocando música clássica, se apresentando no mundo todo, ganhando uma outra oportunidade de vida, rapaz. Esse Ricardo Castro é uma figura fenomenal também, que merece toda a nossa consideração, apoio e admiração, não é não, Rui? Olha, ontem, Mário, tinha acabado de chegar em casa, que eu fiz uma reunião com os prefeitos, terminou tarde, tinha acabado de chegar em casa, estava passando o Jornal Nacional. Foi justamente na hora que estava começando a matéria do Neó Gibá. Quando acabou a matéria, eu já liguei para o André e disse, olha, vamos publicar nas redes sociais do governo aí, vamos publicar em todas as redes sociais, porque se tem um programa, se tem 2 coisas, Mário, algumas coisas, você já foi prefeito, já foi gestor público, tem várias coisas importantes quando você é gestor, quando você é governador, é prefeito, mas algumas coisas tocam mais o seu coração, né? Então, eu confesso que quando eu vejo alguns investimentos, como o Hospital da Mulher, toda vez que eu for lá e vejo pessoas, senhoras, e eu me lembro da minha mãe, vem me abraçar com os olhos cheios d'água, agradecendo as instalações, agradecendo o tratamento, realmente me emociona muito mais. E quando eu vejo matérias como o Neó Gibá, um programa que foi iniciado ainda no governo de Wagner, mas nós reforçamos muito, continuamos investindo, eu me emociono, porque é o símbolo do ato de governar, que é de cuidar de gente, de dar oportunidade a jovens talentosos. Sabia, Mário, tem jovens desses que estão na Europa, que foram convidados, eles já se apresentaram em vários teatros a públicos exigentes, públicos estão acostumados a concertos, a apresentações de altíssima qualidade, e vários deles foram convidados por universidades europeias. Na plateia onde eles se apresentavam, tinham pessoas, mestres, músicos renomados,
e que, vendo o talento de cada um, vários foram convidados com bolsa para fazer e continuar estudando música, desenvolvendo o seu talento lá na Europa. Hoje estão participando de outras orquestras na Europa. Então, vê essa meninada que tem talento, ou seja, é a meninada da periferia do Nordeste de Amaralina, do subúrbio, do bairro da Paz, do interior do estado, gente que é de família, às vezes, muito humilde, e me deixa orgulhoso. Eles levam instrumentos para casa, são admirados pela comunidade, pelos outros jovens, e aquela apresentação foi belíssima, cada um nas suas casas, mostrando que a arte, a música, a cultura não tem fronteira, que esses jovens carregam dentro de si a musicalidade, o talento, e o Estado, graças a Deus, apoia. É um investimento bastante relevante, Mário. Hoje são pouco mais de 5 mil jovens que o Estado apoia, ajuda, não só com instalações físicas, mas também com financiamento para que eles possam exercer e desenvolver o seu talento. Muitos vão ser músicos profissionais, já são, outros, mesmo que não sejam músicos profissionais, mas desenvolveram a arte, a cultura e o conhecimento da diversidade musical e com certeza isso ajudará a vida deles, e mesmo que eles sigam outras profissões, ajudará muito e ajudou muito na formação cidadã deles. E afastando, né, do mundo do crime, né, onde as pessoas mais vulneráveis acabam entrando, porque a gente sabe, né? Eu acho esse projeto uma coisa extraordinária. O jovem, o ser humano, ele busca emoções, né? Quando a gente vai namorar, a gente quer sentir aquele prazer, aquela emoção. Quando a gente vai dançar, quer sentir o prazer da dança. Quando vai praticar um esporte, tem a adrenalina do esporte, a energia, o metabolismo que o esporte propicia. Então, o ser humano precisa dessas experiências, precisa da adrenalina, da emoção, do prazer. Então, o ser humano precisa disso. Se ele não tem oportunidades para encontrar essa emoção, essa adrenalina no esporte, na arte, na música, ele acaba aceitando o convite errado, indo para o caminho errado. Então, isso significa abrir um outro mundo. Essas pessoas, eu já tive a oportunidade de recebê-los até aqui em Ondina, grupos do Naujibá, jovens, e sentei na mesa de cada um para conversar, e eles dão depoimentos lindos, Mário, dizendo assim, que eles descobriram um outro mundo, um mundo que eles não conheciam. Eles dizem, olha, é como se existisse, se a gente tivesse ido para outro planeta e descoberto outro planeta, como se fosse outro mundo que eles absolutamente não sabiam que existiam. Isso é uma emoção grande, ou seja, aumenta a perspectiva e o horizonte de vida desses jovens. É algo que me orgulha, eu tenho prazer. Isso que a gente chama, isso não é gasto, isso é um investimento com I maiúsculo, entendeu? Um investimento grande na vida das pessoas, no sonho dessa meninada. E por isso, Mário, eu criei o chamado Escola Cultural. Nós temos hoje, além do programa Naujibá, eles ajudam também na chamada Escola Cultural, transformando cada escola em um polo cultural da cidade onde ela está instalada. E temos que louvar aí o grande maestro Ricardo Castro, viu? Que é um grande maestro, uma grande figura, rapaz. Eu me aproximei dele assim com muita alegria. Agora, tem um secretário seu aí, eu acho que ele é mais ou menos. É mais ou menos. André Corvelo. Eu não sei se já lhe contei essa história, mas eu vou me permitir aqui uma inconfidência. Um dia, antes de vocês estarem trabalhando conjuntamente, quando ainda se bicavam muito, a CM Neto e você, a CM mirou para mim e disse, rapaz, Mário, você quer saber de um arrependimento que eu tenho? Eu disse, quero, curioso eu quero. Ele disse, não ter nomeado André Corvelo, meu secretário de comunicação. E você sabe que o nosso querido Galeguinho, Jaquinho, também diz, rapaz, esse Rui pegou um secretário de comunicação muito melhor, isso eu não tenho a menor dúvida do que o dele. E, é claro, é preciso ter coisa para comunicar, mas que André Corvelo merece as nossas homenagens, merece porque ele é um leão aí
nesse trabalho. Agora, precisa ter o trabalho, tem, e ele é um excelente secretário de comunicações. Aí, para dar uma... Ele aqui já estava dizendo assim, e eu, como é que é? Mas isso é para a gente é uma figura, brincar. Eu digo, Mário, que governar é trabalho em equipe, né? Não é uma pessoa que faz, você precisa de um time, e cada um, a realidade é complexa, né? O mundo não é uma superfície plana, e você tem que ver os vários lados da realidade. Às vezes chega o secretário da Fazenda dando o olhar da escassez de recursos, precisa de alguém para dar outro olhar, e essa multiplicidade de olhares é que nos ajuda a acertar, a governar. E André é uma pessoa excepcional, sempre sintonizada com a sociedade, com os veículos, então nos ajuda bastante. E lá atrás, o Wagner, ainda eu cheguei a falar com ele na época, mas ele já estava, disse, já estou me preparando para sair, quando você chegar aqui, você bota, eu disse, batalhei, pode ter certeza. Ô, Rui, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu acho que seria bom, se você quiser, reiterar aí esse apelo que você está fazendo, que você sabe que nós estamos aqui sendo ouvidos em todo o interior da Bahia. É muito importante, Rui, por favor. Gente, eu quero só... Nós estamos fazendo um investimento grande, só para pegar ali, ó, na região, estamos abrindo agora a UPA em Jaguaquara, a UPA em Gandu, já tínhamos aberto a UPA, que está 100% lotada lá de Ipiaú. Abrimos leitos novos, temos 20 e tantos leitos de Covid no hospital em Jequié, além do hospital particular que nós contratamos. Temos, como eu disse, abrindo leito em tudo quanto é canto na Bahia, leito de UTI, regiões que não tinham UTI, rapidamente nós estamos montando, abrindo UTI, mas nós não conseguiremos vencer sozinhos. Esse vírus nós só conseguiremos vencer com a sua ajuda, com a ajuda do povo da Bahia. Repito, a gente, eu diria, virou um exemplo para o Brasil, a curva de contaminação da Bahia, todo mundo... Eu confesso, Mário, quando fazia a reunião aqui dos governadores do Nordeste, dos governadores do Brasil, o pessoal me perguntava, Rui, esses números são verdadeiros mesmo? Você está testando? Eu digo, nós somos o segundo estado do Brasil que mais teste fez, de PCR e também teste rápido. Nós fizemos mais de 100 mil, só o estado fez mais de 100 mil testes de PCR, que é o teste mais exato que tem. Então, nós estamos testando bastante e, graças a Deus... Ninguém acreditava de outros governadores, as pessoas olhavam os números da Bahia e diziam, não é possível que vocês estejam com números tão baixos. Então, eu diria que desses 115 dias, nós fomos um exemplo para o Brasil inteiro. E não vai ser agora, em 10 dias, que nós vamos jogar tudo fora. Então, eu quero pedir a sua ajuda. Você que é jovem, se você é forte, tá bom, você é super-homem, você é muito forte. Mas olhe para dentro de sua casa, olhe para sua família, o seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, olhe para os seus filhos e pense neles. Se você se acha super-homem, pense neles. E se nós aguentamos até aqui, nós estamos chegando ao final disso, estamos chegando à desaceleração disso, com fé em Deus estamos chegando. Mas precisamos... Mário, nós estamos há quase um mês com a curva quase na horizontal. Eu mostro isso todo dia em live no final do dia. A curva vinha no mês de junho inteiro na horizontal. E todo dia eu dizia para o André, hoje eu vou comemorar que ela vai começar a cair. Mas ela não caía, mas ficava na horizontal. Eu digo, menos mal que não subiu. Mas, infelizmente, passou o dia 24 de junho... Eu tomei um susto quando eu vi a curva subindo verticalmente. Ela deixou de ser horizontal e passou praticamente a ser vertical. Isso, estou muito assustado com isso. Eu preciso da sua ajuda, da ajuda do povo da Bahia, para poder a gente reverter essa situação e voltar a botar essa curva na horizontal e, quem sabe, até o final do mês de julho, ver os números cair. Essa é a nossa expectativa. Acho que é possível virar o mês de julho fazendo a curva de ativos cair, a curva de contaminados cair,
mas precisamos da sua ajuda. Então, faltam poucos dias. Para quem já aguentou tantos dias, serão mais 10 ou 15 dias de esforço para a gente derrotar esse vírus de uma vez e poder fazer o processo de abertura da economia e, quem sabe, de retorno às aulas no futuro breve, para a gente voltar à atividade normal e voltar, mesmo de longe, sentir abraçando o amigo, a amiga, o parente, o ente querido. Então, eu quero deixar esse pedido aí, não em meu nome, mas em nome, eu diria, das famílias, em nome de todas as pessoas, das crianças, em nome dos idosos, em nome das pessoas, do ser humano. A gente precisa demonstrar um pouco de fraternidade, solidariedade. Às vezes as pessoas vão à missa, vão ao templo da igreja evangélica, e às vezes na hora de demonstrar esse sentimento de humanidade, as pessoas esquecem que no dia anterior vieram da oração, vieram da missa, e é preciso que a gente tenha esse sentimento de fraternidade e amor ao próximo. É o que eu peço aí aos baianos, mais alguns dias de esforço para a gente derrotar esse vírus, eu acho que a gente consegue. Valeu, governador, muitíssimo obrigado, é sempre muito bom conversar com você, saudades do nosso convívio pessoal, que certamente voltará em breve. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua firmeza, pela sua dedicação. Um grande abraço, governador, e boa sorte para você, sua família e todos nós. Um abraço, Paulo, que Deus nos abençoe. Muito obrigado.